Bem, galera, hoje trazendo um novo vídeo pro canal, dá até um toquinho aqui. E bem, hoje eu vou estar fazendo um vídeo um pouco diferente, não é pedido de inscrito, mas não se preocupem, porque eu faço apenas um vídeo de uma coisa que eu realmente quero fazer depois de muitos vídeos de pedido. Então, daqui a pouco já vai voltar ao normal aqui o canal pra ter vídeo de pedido novo. Yeah! Mas antes de começar, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E compartilhem com os amigos, com a família e com todo mundo que vocês conheçam. Bem, vamos lá. Hoje eu vou estar modelando um titã de Attack on Titan, só que ele não aparece na série, ele aparece no mangá, ou seja, numa história em quadrinhos, num gibi, que se passa antes da própria série, que é o Before the Fall, é o antes da queda. E esse, na minha opinião, é o titã mais irado e o mais psicótico também. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que ir adicionando massinha. Já vou retirar a cabeça. O pescoço, um pescoço compridinho. E a cabeça dele, vocês vão ter que pegar uma bolinha de massinha cor de pele, vão modelar, fazer uma bolinha, né? E vão ter que puxar a parte de baixo para fazer esse queixinho dele, ó. Mais ou menos semelhante a um 9, ó. E vão ter que fazer um buraco aqui na parte de baixo, que é para poder colocar no pescoço. Então vamos lá, vamos pegar aqui a massinha e vamos fazer a musculatura dele. E assim, ele é um titã anormal, ou seja, eu não entendo, é muito confuso, eu nunca assisti, então não vou saber falar direito. Mas é tipo, ele é puro anormal, porque eles chamam de puro ou então anormal, não tenho muita certeza. Mas bem, ele é um titã puro, só que ele parece muito um titã que é pilotado. Ó, primeiramente, para fazer a perna, vocês vão adicionar um pedaço bem grande de massinha aqui na coxa. E é basicamente isso. E o interessante é que nesse vídeo eu vou estar ensinando como fazer uma musculatura mais humanoide. Até porque esse titã aqui, tem um corpo bem humano. Ele não é como os outros titãs, que é só uns bichos deformados. Ok? A gente alisa bem. E cara, ele é o titã mais sádico possível. Ele é o bicho. Sério, ele é o maior vilão. Ele é o maior antagonista de Before the Fall. E meu parceiro, eu juro, esse bicho é insano em todos os níveis possíveis. A gente alisa aqui mais um pedaço de massinha. Então, continuando, nós temos que alisar aqui. E cara, sério, por ele ser um titã anormal, como eu disse, ele é muito esperto, ele é muito musculoso. Ele é como se fosse o titã blindado na questão de estrutura física, porque ele tem os músculos bem definidos. E, ele é muito inteligente mesmo. Pra vocês terem uma ideia, se ele pode escolher quem é que ele vai atacar. Sério, tem uma página lá que ele aparece que tá um carinha do lado dele. Ele ignora esse cara para ir pegar quem? Um outro que tá pendurado na corda. Basicamente isso. Vocês vão adicionando a massinha. Sugiro que vocês peguem uma imagem no Google de um corpo fitness, um corpo musculoso com a musculatura definida para ajudar vocês a modelar, porque saber a posição perfeita dos músculos é meio chato. Então, vamos lá, continuando, a gente adiciona um pedacinho aqui de massinha, ó. E cara, para vocês terem uma ideia, teve uma das uma das tropas de exploração que tava andando do lado de fora da muralha de boa lá. Aí ele vai lá, ataca todo mundo, arranca a cabeça de um deles. Ó, e aqui para fazer o joelho, vocês pegam um pedacinho de massinha, ó, e aderem aqui, ó, dessa forma. Deixa eu dar uma focada. Então, continuando, ele arranca a cabeça de um dos integrantes dessa tropa de exploração e joga por cima da muralha. Sabe aquela coisa lá de que ele tá tendo tipo uma batalha e o cara ele pega a cabeça do inimigo e joga na frente do exército, do exército inimigo, pra tipo dar medo, só que isso não funciona direito e só deixa a galera mais pistolaça ainda, como se fosse uma afronta. Então, basicamente isso, ele afronta, velho. Sério, ele é o titã mais brabo que eu já vi na minha vida. Sem sombra de dúvidas, daria uma briga muito da hora dele contra o blindado ou contra o Eren.
Ó. Daí agora a gente vai adicionar aqui 2 bolinhas de massinha aqui na panturrilha dele, ó. Pra gente fazer o volume do músculo da panturrilha mesmo. Ó, desse jeito. E eu não sei porque quando eu olho pra cara dele, sério, ele é igualzinho ao Clayton do desenho do Tarzan. Ele parece o Titã blindado um pouco também, tirando as partes blindadas. Ele parece também o vilão lá do filme Oliver e sua turma. Eu acho que ninguém lembra desse desenho, né? Então, ó, basicamente desse jeito aqui é a panturrilha dele. E o mais engraçado é que tem uma das páginas que aparece um titã jogando o outro titã, o que é muito engraçado. Que é um outro titã que também, que é o titã arremessador, que ele é um titã puro, só que ele joga outros titãs, ou seja, ele é inteligente. Só que o titã ogro, que é como ele foi apelidado, esse cara aqui, ele é mais inteligente. Pra vocês terem uma ideia, ele consegue se mover à noite. À noite, filho. É um momento em que os titãs estão tudo cansado, tudo dormindo ali de boa, na maior paz. E ele consegue se mover à noite. Se bem que no Before the Fall, quase praticamente todos os titãs se movem à noite, ficam vasculhando os lugares à noite. Ó. Então aqui na parte da frente da perna dele nós damos uma ligeira apertadinha, ó, dessa forma. Aqui. Pronto. Cara, eu ia achar muito da hora se ele fosse pilotar, se ele fosse um titã pilotado por alguém, ou então se ele aparecesse e lutasse contra o Eren, fosse um dos titãs que invadiu a, a cidade lá. Eu não assisti, então não sei muito bem o nome da cidade, então foi mal. Ó, aí aqui pro pé a gente dá uma dobradinha na parte da frente e adicionamos um pedacinho de massinha aqui, assim, ó. Desse jeito. Aqui, ó. Dessa forma, para fazer o calcanhar aqui, tá, galera? Só para deixar mais específico. E, meu, ele em um outro momento que tava uma tropa de exploração andando, né, do lado de fora da muralha, meu, ele chegou chegando, velho. Sério, ele gosta de torturar os seres humanos, porque, meu, ele chegou, ele esbagaçou uma galera usando os pés. Outros ele mordeu e, tipo, nem mastigou, ele só mordeu mesmo pra eliminar. E teve uns que ele só pegou assim, que nem massinha e esbagaçou. E eu tive que gesticular porque foi bem brutal. Esse daqui eu acho que é o bicho mais brutal que eu já vi na minha vida. Ó. Daí aqui o pezinho dele nós damos uma curvadinha assim para o lado, ó. Desse jeito. Pegamos um pouco de massinha, ó. E adicionamos aqui. E uma coisa que eu não entendo é que nem no Naruto, os caras têm a maior tecnologia, os caras têm tecnologia, só que eles não fazem coisa tecnológica, eles se movem não, eles querem optar pelos lados míticos, pelos lados braçal. Pô, meu, por que eles não constroem logo uns Jäger logo pra deitar a porrada nos titãs, meu? É muito mais doido. Ó. Aí aqui, para separar os dedos, é só ir separando de dedinho em dedinho. Aí a gente tem que dar uma dobrinha aqui assim, ó. E dar uma curvadinha assim no dedo, ó. Dessa forma. E na parte de cima do pé dele a gente faz um volumezinho, que é o volume dos tendões ou ossos do pé dele. Ó. A gente tem que dar uma leve entortadinha aqui na parte de cima. Deixa eu dar uma focadinha. Ó, mais ou menos assim, ó. Desse jeito. Ok. Dá uma encurvadinha aqui na perna. E aqui na lateral do tornozelo dele, a gente põe uma bolinha de massinha, ó. Na lateral externa e na interna. A gente põe uma bolinha de massinha para fazer o volume, basicamente, do tornozelo. Meio óbvio, né? Ok, dessa forma. A gente deixa bem redondinho assim. Aí, pronto. Sem falar que a cara dele é um bicho psicótico mesmo, porque só de você olhar a cara dele você já fala, esse aí é o coisa ruim encarnado mesmo, porque pelo amor de Deus. Não, aí agora vamos fazer o braço dele, que na minha opinião é uma parte até que fácil, mais ou menos. Não.
Daí agora a gente pega um pedaço de massinha cor de pele, colocamos aqui em cima do braço para fazer o volume do ombro. Aqui, ó, desse jeito. E sem falar que ele tem uma cicatriz, o que dá a ele uma skin de vilão muito mais louca. Uma skin, como se fosse num jogo, né? Não, a gente adiciona um pedaço de massinha aqui, dessa forma. A gente dá uma divididinha aqui nos músculos. Aqui, assim. Deixa o ombro dele mais arredondado, ó. Aqui, assim, desse jeito. Pegamos mais um pedaço e colocamos aqui na parte de trás do ombro também. E, meu, tem umas HQs, ou melhor dizendo, uns mangás que são para contar melhor sobre algumas coisas do universo de determinada série ou anime. E também tem um desses mangás que conta sobre o Levi. Sim, o cara que odeia todos os titãs. Sério, se o Levi tivesse um titã, o resto dos titãs ia tremer na base. Não, aí a gente adiciona um pedaço de massinha aqui na parte da frente, que é para fazer o músculo do bíceps. Dessa forma, aqui. E também adicionamos um pedaço menor na parte de trás, que é para fazer a parte de trás do bíceps. Aqui, ó. Aí a gente adere, alisa desse jeito. Aqui, assim, ó. A gente faz tipo umas pequenas abinhas, que é como se fossem duas partes do bíceps aqui atrás. Aqui, ó. Pronto, vai ficar mais ou menos assim. Daí então a gente pega um pedaço de massinha, colocamos aqui, que é para fazer o volume do cotovelo dele, que ele tem um cotovelo até que bem estendido para trás, um cotovelo bem avantajado, ó, dessa forma. Aí a gente adiciona um pouco mais de massinha no antebraço dele, que tá ficando um pouco curto. Aqui, desse jeito. Pronto. E assim, até hoje eu não entendo direito sobre Attack on Titan, até porque eu nunca assisti. Mas a coisa que eu sei é que tem vários portadores de um titã. Por exemplo, tem o portador do titã blindado que aparece na série. E tem outros portadores antes daquele que aparece na série. O que é um pouquinho estranho, porque os titãs, que não são os puros, não são os deformados, eles são como se fossem o quê? Eles são tipo o anel do Lanterna Verde, quando o Lanterna falece, o anel dele vai para outra pessoa, para outro ser que tem a força de vontade. Ou então, tipo, o amuleto do caçador de trolls, que quando um caçador de trolls falece, ele vai para outro portador. Ou então, eu tinha um outro exemplo aqui guardado na minha mente para mim usar aqui no vídeo, mas eu acabei esquecendo, né? Fazer o quê? Ah, é que nem o Avatar, ou então os portadores do One for All, alguma coisa assim? Deixa nos comentários para me entender melhor. Ó, daí agora a gente vai fazer o músculo do antebraço dele. A gente adiciona duas minhoquinhas de massinha aqui na parte da frente do antebraço dele, ó. Desse jeito, e alisamos bem. Aqui, dessa forma, ó. Daí então a gente pega mais uma minhoquinha, ó, colocamos na outra lateral da parte da frente, desse jeito. Aí, continuando, então conta a história de como Levi gerou o ódio dele pelos titãs, também o que aconteceu, como que ele perdeu os dois melhores amigos dele. E aparece um titã que é um titã puro, porém ele é quadrúpede. Então teve um cara que apelidou ele de quadrúpede dos olhos vermelhos, porque ele é o único titã puro que possui olhos coloridos. Incrível. Meu, esse titã aqui, ele é também. Ele é bem louco também, porque ele atacou a tropa de exploração. Como que eu posso dizer? Na neblina. Ou seja, ele conseguia ver bem pra caramba, só que a galera não. Não. Aí agora a gente vai fazer a mãozinha dele. Para fazer a mãozinha, nós temos que dar uma apertadinha aqui e puxar um pouquinho para baixo para fazer um degrauzinho aqui. E logo após isso, nós temos que puxar aqui os dedinhos dele, ó. A gente puxa o dedão desse jeito.
Daí então a gente dá uma leve achatadinha aqui assim, ó. E damos uma dobrada aqui, que é para fazer a ponta do dedo. E temos que deixar, ó, curvadinho desse jeito aqui, a pontinha do dedo dele. Aí a gente faz o mesmo processo com os outros dedos, ó. A gente puxa aqui o dedo indicador, dessa forma. A gente puxa também aqui a abinha por cima dos dedos dele, que é para representar os tendões ou ossos, como eu já tinha falado. Aqui a gente faz uma pontinha aqui assim, ó. Desse jeito, ó. Aí. Daí então a gente faz os mesmos processos que a gente fez aqui no dedão, ó. Que é dobrar e ao mesmo tempo que dobra você achata o dedo. Aqui, ó. Desse jeito. E nesse mangá de Attack on Titan Before the Fall, ele mostra como que como que aconteciam as coisas há 70 anos atrás do que acontece na série. Ou seja, não existia a tropa de exploração. Aliás, ela tinha sido criada depois de um cara se sacrificar para eliminar um titã que era gordinho, que só chegou comendo um monte de gente mesmo, comendo mesmo. Fez um rodízio ali bolado, um self-service da hora. E esse cara conseguiu descobrir, além de ter inventado aquele negócio lá que a galera do Attack on Titan usa para se locomover no ar, ele também conseguiu descobrir a fraqueza dos titãs. Só que ele faleceu junto também. Então, agora, galera, eu já terminei de fazer esse lado, é claro que ainda faltam umas coisinhas assim. Ok, galera, continuando a modelagem do ogro, ou melhor dizendo, titã ogro, o que seria muito da hora se tivesse, hein? Se ele fosse um antagonista, ele ia ser um antagonista top. Antagonista, pra quem não sabe, é vilão. Então vamos lá. Já fiz aqui metade do tronco dele, também já fiz aqui o outro lado do corpo, que é o braço e a perna. Então, vamos lá. E, meu, imagina ele sendo um vilão principal, por exemplo. Chega lá, tem um vilão, aí na próxima temporada tem outro, aí em todo o resto das próximas temporadas ele ser o vilão principal. Eu acho que ele ia ser aquele tipo. Nem acho. Eu nem acho, galera. Que ele ia ser aquele tipo de vilão que ia no meio da luta ia torturar o adversário. Porque, bem, como vocês ouviram o que ele fez. Ouviram porque eu disse, né? Porque eu não sei se vocês conheciam ele. Ó. Aqui no ombro dele, um pouco mais pro lado do ombro, a gente adiciona um pedaço de massinha cor de pele, ó. Damos uma leve aderida aqui, ó, dessa forma. Esse pedaço é para fazer a musculatura aqui, que fica na lateral da base do pescoço, ó. Já vou deixar um pouquinho mais largo aqui o pescoço dele também. Aí, aqui, ó. E, meu, ele tem uma aparência. Porque assim, ó. Ele tem um sorriso macabro. Sabe aquele sorriso que tu olha, tu se borra nas calças? Então, é basicamente esse sorriso. E ele tem uma cicatriz em um dos olhos. E, meu, eu juro, eu queria muito que esse Titã fosse um vilão dentro da série. Porque na hora que ele fosse revelar quem ele é como humano, meu, ia ser, acho que uma coisa. Pô! Entendeu? Ia ser uma muita surpresa. Ó, agora antes da gente fazer aqui os detalhes do tórax, a gente tem que adicionar um pouco de massinha aqui embaixo do braço, que é para fazer o músculo da asa, e uma minhoquinha aqui em volta do quadril, que é para fazer o, o músculo da cintura dele. Que é basicamente pegar uma minhoquinha, adicionar aqui, aderir, que nem a gente fez aqui na coxa, e aqui embaixo, no músculo da asa, é o mesmo processo do bíceps. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos separar 3 bolinhas de massinha cor de pele. Deixa eu abaixar um pouco a câmera. Aqui, ok. Ó, nós vamos adicionar 3 massinhas de cor de pele aqui, ó. Vamos fazer 3. Porque assim, ele seria o equivalente ao Titã de ataque, porém, um pouquinho diferente. Ele, tipo, as habilidades seriam quase as mesmas do Titã de ataque, se ele fosse um Titã com que uma pessoa controlasse, só que um pouco diferente. Ó, e os gruminhos aqui, ó, do tórax a gente coloca aqui, ó, dessa forma.
Só que aí poderia dar uma diferença. Por exemplo, o titã de ataque ele é 100% controlável. Agora o titã ogro, digamos assim, estou inventando aqui, galera, teorizando. Ele seria quase a mesma coisa, porém ele poderia ter ou uma resistência maior, uma agilidade aprimorada, ou até mesmo ficar mais tempo na forma titã, o que ia dificultar mais ainda para descobrir quem ele seria. Ó, aí em volta aqui, ó, dos gruminhos aqui do abdômen dele, nós aderimos com uma ferramenta que é pontinha de silicone, ó. Ok, galera, continuando, a gente acabou tendo um pequeno problema com armazenamento interno agora, mas então vamos lá. Ó, nós vamos pegar uma minhoquinha de massinha e vamos colocar aqui por cima do abdômen dele e vamos dar esta volta até a parte de trás e aqui, ó, nós vamos aderir. Pode aderir bem aqui atrás, até o ponto de sumir completamente com esse pedaço, porque vai vir um outro pedaço por cima, então não vai ficar aparente nessa parte. Ó, a gente adere aqui em volta, a gente adere aqui em cima também. E nesses pontos que não dá pra gente aderir com o dedo, a gente usa a ferramenta que é pontinha de silicone, K. Ó, e agora para fazer o tórax, a gente pega um quadrado de massinha, ó, desse jeito. Colocamos aqui, a gente retira o excesso, ó, dessa forma. Daí então a gente usa uma espátula, ó. Uma espátula não, uma ferramenta que é pontinha desse silicone para aderir. Deixa eu retirar aqui o excesso, ó. Dessa forma. Aí a gente adere aqui, pronto, ó, vai ficar dessa forma aqui o tórax dele. Daí então agora a gente vem para as costas. A gente vai fazer o músculo do ombro, entre muitas aspas, porque né, os titãs eles têm uma anatomia toda bugada, então não tem como eu afirmar com tanta certeza se é um músculo ou não. Mas obviamente deve ser, né? Não vamos mudar aqui as coisas como a gente acha que é. Ó, a gente pega um pedaço de massinha e simplesmente colocamos aqui, ó. E vamos aderindo desse jeito. Dessa forma, porque esse titã aqui ele tem umas costonas bem largas. Uma coisa que eu acho interessante é que o titã bestial ele não tem uma forma fixa. Ele não é aquele macaco que a gente vê. Ele pode ser, sei lá, um dinossauro, um dragão. Aí vem a questão. É que assim, o titã bestial, ele se transforma na forma titã com base em alguma coisa que está relacionada com a vida deste portador. Por exemplo, o próprio cara que é o titã bestial, dentro do anime, ele tinha um macaco de estimação, e aí ele virou esse macaco na forma titã. Resumindo, aí também tem um portador antes dele que tinha um carneiro de estimação, só que era um bonequinho de pelúcia e virou um titã com cabeça de carneiro e umas pernas de carneiro também. Aí vem a questão, se esse personagem que tiver o titã bestial tiver um boneco do Godzilla, ele vai virar um Godzilla? Vai virar um titã semelhante ao Godzilla? Não sei. Não sei, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E eu já vou mandar uma braba aqui pra vocês. Se você fosse o portador do Titã Bestial, qual ser você viraria? Qual seria a forma do seu Titã Bestial? Quero saber, hein? Quero saber. Quando a gente colocar o ombro, a gente já pode abaixar os braços dele, ó, para deixar ele mais relaxado. Quase que eu esqueci. A gente tem que fazer o glúteo dele, que é basicamente pegar uma bolinha de massinha, colocar aqui, ó, na parte de trás, aqui, dessa forma. A gente adere aqui assim, desse jeito, e achatamos para deixar ele mais redondinho. Ó, dessa forma. Por algum motivo ele tem a espinha dorsal bem à mostra. Ó, vocês vão pegar várias bolinhas de massinha e vão colocar aqui, ó, desse jeito. Não são espinhos. Não são espinhos. Antes que vocês perguntem, não são espinhos.
São basicamente as pontinhas da espinha dorsal, ó. Nós colocamos desse jeito aqui assim. Ó, dessa forma. Ah, é, uma habilidade que seria muito interessante se ele fosse um titã com um portador. Ele poderia, por ele ter as costas bem avantajadas para trás, ele poderia se enrolar como um tatu e sair rolando por cima de tudo. Ia ser uma habilidade bem interessante e da hora. E poderia ser até uma referência ao Anguirus lá de Godzilla. Uma coisa que eu vejo também na internet, que quando nas minhas passeadas pelo Google vendo imagens, tem uns cara que faz tipo umas artes de crossover de é, Attack on Titan com Godzilla. Fica muito interessante, só que geralmente eles põem o Titã Colossal, porque é o único que conseguiria tampar na porrada de forma correta contra o Godzilla. Porque de resto os titãs têm tudo 10, 15 metros. Alguns são até menores que isso, mas não vem ao caso, porque né, o Titã Colossal é um bicho de 60 metros. E tanto é que nem ele. Nem o Titã Colossal tem certas vantagens sobre o Godzilla, porque ele tem 60 metros. Ou seja, ele só vai conseguir lutar se o Godzilla tiver na mesma altura que ele. Por um exemplo, o Godzilla lá de Godzilla, Godzilla, Mothra, Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. Eu me recuso a falar o nome desse filme porque é enorme. Mas eu falei aqui porque, bom, para especificar. Ó, aí a gente dá uma apertadinha assim, ó, para deixar mais sutil aqui as costas dele. Agora, com o corpo finalizado, vamos fazer o quê? A cabeça, exatamente. Vamos arrumar aqui o dedinho dele. Tá. A cabeça. Como eu já tinha falado para vocês, tem que modelar a massinha até ficar no formato de 1:9. Dá uma focada mais próxima. Ó. Primeiramente, a gente vai adicionar um pouquinho de massinha aqui na frente, que é para fazer o nariz dele. Ó, dessa forma. Daqui. Daí então a gente pega uma ferramenta que é pontinha de silicone e damos uma aderida desse jeito. Ok, aqui assim, ó. Dessa forma. E uma curiosidade que eu acabei descobrindo é que o nome do anime em japonês, o significado é Titã de Ataque. Quando eu descobri isso, meu parceiro, quando eu descobri, não mudou nada na minha vida, mas eu fiquei, nossa, que da hora, velho, muito interessante. Porque o nome, porque é falado até no anime, né? Antes que alguém venha querer duvidar da onde que eu ouvi isso. No próprio anime é dito que tá lá numa conversa do Eren com não sei quem, e ele fala o nome do anime e logo depois fala Titã de Ataque junto. Agora eu não lembro direito como é que é a ocasião que ele fala isso. Ó, e nas laterais do nariz a gente coloca duas bolinhas de massinha, ó, desse jeito, que é para facilitar a gente a fazer os detalhes. Aqui, ó. Aqui, dessa forma. E antes que alguém pergunte, os meus titãs favoritos são o titã de ataque, que eu acho ele bem da hora, tanto é que se eu fizer um crossfit, ficar com o corpo todo gostoso, eu vou ficar igualzinho o titã de ataque, porque para quem não sabe, meu cabelo é comprido. E o titã blindado, porque é blindado, acabou, e também nem a blindagem dele é tão boa assim. E o titã colossal, porque é enorme. Só por isso mesmo. E um pouquinho do bestial, porque ele pode ter a forma que tu quiser. Eu acho. Ó. Daí aqui o nariz dele é meio quebradinho desse jeito mesmo. Né? E a gente tem que aderir essas duas bolinhas aqui nas laterais do nariz melhor também. Aí vai ficar dessa forma o nariz dele. Caraca, ficou até com o nariz bem feito. Caraca, o nariz bem diferente do que eu tô acostumado a fazer. Incrível. Ó, agora aqui no nariz dele a gente pega uma ferramenta bem fininha e fazemos os furinhos aqui das narinas dele, ó. Desse jeito. Daí então a gente pega uma ferramenta que é tipo esse boleador, só que ele é mais tortinho, ó. E a gente dá uns tapas assim. Os tapas não, a gente empurra um pouco a massinha para deixar ele
com a cavidade ocular bem definida. E pegamos um pedaço de massinha cor de pele e vamos fazer a sobrancelha dele. Bom, sobrancelha entre aspas, é a parte que fica acima dos olhos. Ó, a gente vai colocar aqui assim. Ó, desse jeito a gente adere aqui dos lados também. Desse jeito. E como a ferramenta pode ser qualquer uma, contanto que dê para empurrar um pouco a massinha, ó. Desse jeito. Dessa forma. A gente alisa aqui. Aqui assim, ó. A gente agora corta aqui a boca dele. Porque a gente tem que cortar a boca dele já no formato do sorriso dele, ó. A gente pega aqui assim, recorta. Aqui, pronto. Mais ou menos assim, ó. Desse jeito. Então a gente dá uma alongadinha aqui na boca dele, deixamos mais fino também, um pouquinho mais fino para falar a verdade. Ó, mais ou menos nessa espessura. Então a gente dá uma medida aqui na boca dele. Pegamos um pouquinho de massinha branca. Ó, pegamos um pedacinho de massinha branca. Eu tô fazendo ele mais especificamente com a boca fechada, porque como eu tô fazendo ele meio pequeno, pra não gastar tanta massinha assim, então a boca dele eu vou fazer ela fechada porque é mais fácil do que fazer ela aberta. Ó, a gente deixa mais ou menos assim, ó, a boca dele. Desse jeito. Daí então, com ferramentas que possam amassar a massinha, ó. A gente dá uma amassadinha aqui assim. Desse jeito. Pronto. A gente empurra um pouquinho aqui também. Ok. Vai ficar dessa forma mais ou menos. Daí então, a gente usa aqui a esteca para dar uma empurradinha na massinha assim, ó. E a gente abre um pouquinho mais aqui o sorriso dele. Aqui, desse jeito, empurra um pouquinho de massinha aqui. Aí ele vai ficar mais ou menos assim. Daí então a gente faz um recorte. Aqui, ó. No meio da boca dele, na parte branca. Que é para fazer a divisão dos dentes do maxilar inferior e do superior. Daí então a gente faz pequenos recortes, ó. De um em um. Aqui ao redor da boca dele. Que é para fazer a divisão de todos os dentinhos. Uma coisa que eu acho muito da hora também é os dentes dos titãs, que eles ficam bem pra frente, assim, ficam bem pra fora. Eu acho isso muito louco. Ó, daí então a gente adiciona um pedaço de massinha aqui, ó. Que é pra fazer a maçã do rosto. Ó, a gente adiciona aqui dessa forma. E, meu, se vocês forem parar para pensar, o Titã blindado que aparece no anime, sem ser um dos portadores anteriores dele, meu, ele tem o pior. A pior couraça para se proteger, porque o Eren deu um murrão na cara dele com um endurecimento ainda mais poderoso do que o dele. E ele se ferrou todo, sério, ele virou uma bagaceira. Ó, daí então vai ficar dessa forma aqui, ó. E nas laterais da boca dele, por algum motivo que eu desconheço, ele tem, ó, isso daqui, ó. Vocês vão fazer 4 minhoquinhas de massinha cor de pele, ó. Uma para cada lado, mais especificamente. Ele tem dois, ou melhor dizendo, 4 fiozinhos de pele passando por cima, assim, ó, da boca. Aí eu pergunto, por quê?
E vocês vão me. E aposto que vocês vão me responder. Não sei. Porque, sério, é uma. Bom, todos os titãs eles têm uma coisa mais estranha, assim. Por exemplo, o próprio titã colossal ele tem um negócio parecido com esse na lateral da boca, só que o dele faz sentido, porque ele é um bicho que parece um músculo humano vivo. Aí aquilo ali é como se fosse os nervos que ficam em volta do lábio, por dentro da pele. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Daí a gente puxa um pouco de massinha aqui para os lados. Dessa forma, a gente também pega um pedacinho de massinha para fazer o queixo dele, que ele tem um queixo quadrado, ó. A gente pega aqui assim, coloca aqui. Daí então a gente adere aqui em volta de tudo desse jeito. Dessa forma. Aqui, ó, deixar mais quadrado assim para os lados. Aqui. E sem falar que o Titã Mandíbula ele é outro caso também de titãs que os portadores atuais deixaram ele meio inútil. Por quê? Porque a portadora anterior ao Titã Mandíbula, anterior ao portador do Titã Mandíbula de agora, o Titã Mandíbula dela era muito mais versátil, porque ele era muito mais ágil e veloz. Tinha a mesma força da mandíbula, eu acho. Se eu não me engano, o de agora tem a mandíbula mais forte. Ó, e aqui para fazer os lábios, nós damos uma puxadinha assim na massinha, ó. Desse jeito. Só que o Titã Mandíbula de agora tem um capacete que ajuda na força da mandíbula. Ó, e na parte de cima, o lábio dele, ó, a gente tem que deixar, ó. Tem que fazer um triângulozinho na parte de cima. E embaixo, nós damos uma empurradinha assim na massinha, ó. Pra fazer essa coisinha aqui assim. Daí agora, para fazer o olho dele, nós pegamos um boleador bem pequeno. Então, continuando, o Titã Mandíbula, ele agora tem aquele capacetão que ajuda na mandíbula dele, deixando ela bem mais forte. Só que é tão pesado que ele fica lento. Então é um pouquinho inútil, não posso mentir. Não. Daí agora, para fazer o olho, nesse buraco que nós fizemos aqui, nós vamos colocar aqui uma bolinha de massinha branca. Não. Aqui assim, ó, desse jeito. Damos uma apertadinha para ela ir mais para dentro, assim, ó, desse jeito. Então a gente pega uma bolinha ainda menor de massinha amarela, desse jeito. Aqui, ó. Dessa forma. Ó, a gente empurra ali pra dentro desse jeito. Vamos, desgruda do boleador, fi. Pô, grudou a maioria no boleador. Ok, consegui desgrudar do boleador. Então com uma bolinha... Meu Deus, vai indo cada vez menor. Ó, aí com uma bolinha ainda menor de massinha preta. Uma bolinha quase que semi-microscópica, ó. A gente pega aqui assim, deixa eu desgrudar qualquer resíduo de outra massinha que esteja na minha mão. Pra dar pra gente colocar ali no olho dele certo. Aqui assim, ó. Aí, vai ficar desse jeito. Pro olho com cicatriz dele, não precisa fazer esses detalhes, até porque como o olho que tem cicatriz tá ferido, então ele não enxerga. Eu acho, suponho, né, que ele não enxergue por esse olho, tanto é que ele é 100% branco. Ok. Daí então a gente vai pegar um pouquinho de massinha cor de pele e vamos fazer a orelha dele. A orelha dele, ela é como se fosse, digamos, no meio do alongamento da orelha do titã de ataque com uma orelha normal. Por exemplo, ela é semi... 50%, um 50% elfo, 50% humano. Pronto. Assim fica mais fácil. Não, então ela é mais quadradinha assim, ó. Desse jeito.
Ó, aí a gente coloca ela aqui na lateral da cabeça, desse jeito. E aderimos aqui, ó. Dessa forma. Aí, daí então é só fazer aqui o contorninho de dentro da orelha, ó. Desse jeito. Dessa forma, ó. E para fazer o cabelo branco dele, vocês só vão ter que pegar a massinha branca e colocar aqui por cima do cabelo e ir adicionando. Ele não tem um cabelo comprido, é um cabelo curtinho. E bem, nós vamos ir adicionando o cabelo e depois é só ir fazendo os cortezinhos. Bem, galera, finalizada aqui a cabeça do ogro. Agora é só colocar a cabeça no corpo e ó, tem que ficar mais ou menos desse jeito. Uma coisinha que eu acabei errando aqui na boca dele é as 4 minhoquinhas. É só uma minhoquinha aqui na frente e a outra é como se fosse uma outra, um outro pedaço de pele que tá quase se soltando aqui da bochecha. Isso eu acabei errando por acidente, me desculpem. Mas aí agora é só colocar a cabeça no corpo, ó. E pronto. Bem, galera, finalizado aqui o ogro, feito com massinha de plastilina. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a cara dele para deixar ele mais um tom sombrio, entre muitas aspas. E bem, o cabelo dele é só colocar 3 pedaços de massinha, um pedaço maior aqui no meio e 2 mais fininhos nas laterais e só fazer vários recortes aleatórios. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que vocês compartilhem com os amigos, com a família e com todo mundo que vocês conheçam. E bem, galera, falou, até o próximo vídeo. Ó, ele fica de pé também, com uma lancha de pé, né? Não tem como cair para trás.